Bom, é exatamente isso que você leu. A gente conseguiu eliminar, eu e meu cliente, R$ 27.000 em dívidas através do Serasa. E você vai ter essa oportunidade agora, quando eu vou explicar para você. Eu só queria fazer uma pontuação antes. Se você não perceber o que está acontecendo com você antes de tomar essas atitudes, essas decisões, vai ser praticamente inútil. Você vai resolver uma dívida aqui, você vai apagar um incêndio ali e daqui a pouco você está de novo nessa mesma situação. Então presta atenção nesses pontos que eu vou falar aqui. Primeiro eu quero te falar sobre alguns métodos de quitação de dívida. Né? Você pode quitar a dívida de duas formas. Né? Aquele método que a gente chama de avalanche. Avalanche é aquele que você sai quitando da menor para maior. Então eu tenho uma dívidazinha ali de uma luz que está atrasada. Você vai lá e quita porque é um valor baixo. E aí você vai da menor para maior. E você tem aquele método mais financeiro de quitação de dívida, que é aquela dívida de maior juros. Tá? E primeiro, a gente tem que entender que matematicamente falando, existe uma maneira mais correta de fazer isso, que é a de maior juros. Então, eu tenho lá uma dívida que me custa 10% no mês e uma dívida que me custa 2% no mês, eu vou começar pagando essa primeiro. Só que nem sempre o planejamento financeiro ele é tão matemático assim. Às vezes o planejamento financeiro ele é mais emocional do que financeiro. É o que acontece com algumas pessoas que preferem o método da avalanche. Porque quando eu pago uma dívida, eu tenho aquela sensação de que eu me libertei de um peso que estava atrás de mim. E aí, quando isso acontece, vai me dando gás para ir pagando as outras dívidas, né? Agora, até antes de continuar esse tópico, eu quero comentar contigo sobre os erros que eu vejo acontecer nesse assunto de quitação de dívida, tá? E normalmente tem três erros ou três princípios que a gente precisa falar sobre esse assunto. O primeiro deles é que se você não estiver fazendo um controle do seu orçamento muito bem feito, não vai adiantar nada a gente montar todo esse planejamento de quitação de dívidas. Se você não souber para onde está indo cada real do seu dinheiro, volta um degrau, né, dá um passo para trás, faz isso primeiro e aí a gente vai discutir sobre esse assunto, porque guardar dinheiro para você provavelmente é um mero acaso, é uma sorte que acontece no mês, entrou um bônus, né, entrou um dinheiro para você que você não esperava, um 13º, e aí você guardou dinheiro. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, assim, a menos que você ganhe R$ 100.000 por mês, aí de fato, acima disso você não precisa. Menos do que isso, você deveria estar tendo um controle. E a ideia é que quanto mais renda você tem, menor precisa ser o seu controle. Então, se você tem uma renda aí de 2, 3, R$ 5.000 por mês, você tem que saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. R$ 10.000 por mês, exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Você passa a ter uma renda maior, você vai fazendo algumas concessões e flexibilizando o controle, tá bom? Eu posso falar mais disso no próximo vídeo, mas para hoje, faça o seu controle, o seu orçamento financeiro. Eu já tenho um vídeo aqui discutindo um pouco sobre isso, que é que para mim 99% das pessoas não sabem fazer o mínimo sobre planejamento financeiro. Eu vou deixar ele no final desse vídeo aqui para você assistir. Ponto número 2, que para mim as pessoas pecam e falham muito, né, antes de entrar nesse ponto, é justamente é quase uma continuação disso, né? Você não guarda aquilo que sobra, né, para você. Você determina guardar pelo menos 10% daquilo que entra para você. Tá? Pelo menos você vive com 90%. É isso que você faz. Então, o dinheiro pingou na sua conta, você tira 10% e você vive com o restante. Isso tem que ser um padrão, isso tem que ser um hábito na sua vida. Né? Senão, você vai passar de novo pelo problema que você está passando agora, que é o problema das dívidas. Esse é o ensino número 1
do Homem Mais Rico da Babilônia. Se você não leu esse livro, leia esse livro, vai ser muito bom para você. Terceiro, os juros tem que ser o seu maior inimigo, né? Pagar juros, eu quero dizer, né? Ganhar juros não. Ganhar juros tem que ser aquilo que você mais ama fazer nas suas finanças. Mas pagar juros tem que ser aquilo que você mais odeia. Então, qualquer cenário onde você seja exposto a pagar juros, você dá um passo para trás, volta e não faça isso, tá? Em nenhum cenário. Então, essas 3 dicas, se você levar elas ao pé da letra, eu tenho certeza que você nunca mais vai se endividar em nenhum cenário. E agora sim eu quero compartilhar com você o ponto técnico, né, desse vídeo, que é justamente o pagamento das dívidas. E eu vou começar falando com você aqui sobre a parte do controle das suas dívidas. Eu separei uma planilha aqui, inclusive essa planilha eu vou deixar ela disponível para você fazer o download dela aqui embaixo. Então olha só, essa planilha ela tem o seguinte, e é o que você vai fazer. Você vai colocar as suas dívidas numa planilha, pode ser essa que eu estou deixando aqui para você, mas pode ser qualquer uma que você quiser, pode até ser um caderno. E você vai colocar o tipo da dívida que você tem, você vai colocar o credor, você vai colocar o quanto você pegou emprestado com o banco, ou com a instituição, ou com o seu amigo, sua mãe, não importa quem. Você vai colocar a taxa de juros que você está devendo, que você está pagando essa dívida, tá? Se não estiver pagando, você pode colocar, deixar em branco, tá? Se você não sabe a taxa de juros. As parcelas totais e as parcelas pagas. Esse aqui é só se você de fato estiver pagando a dívida, né? Aí você vai colocar, para fazer esse controle das suas dívidas, o valor da parcela, o valor em atraso, e aqui se você não tiver pago nada, você vai colocar aqui todo o valor em atraso. Se é uma dívida saque ou se é uma dívida price. Eu já te adianto, normalmente todas as dívidas que você tem são price. A única dívida saque que você faz é dívida de financiamento imobiliário, tá? Isso em geral, tá? Na grande maioria dos casos vai ser assim, mas você pode confirmar no seu contrato. O saldo devedor. O saldo devedor é o quanto você ainda precisa para quitar a sua dívida. Então, se você der esse valor para o banco, você quita a dívida com ele. E eu vou te ensinar a fazer esse cálculo aqui agora, ou então você pede para o banco. É muito mais correto e seguro você pedir para o banco ali, para a instituição que você tem a sua dívida, esse valor, porque ele te dá o valor certinho. Mas se você quiser fazer uma conta ali, por cima, você consegue, para que você também tenha uma noção nas suas dívidas qual que é o saldo devedor aproximado. E se você está adimplente ou inadimplente, tá? Isso aqui você já sabe, mas se você quiser anotar isso, você também pode. Legal, então aqui eu estou dando um exemplo para vocês de mais ou menos como é que era o caso do cliente que eu atendi há um tempo atrás. Então a gente tinha um empréstimo, tá, de um banco, e a gente tinha um rotativo de um cartão de crédito de outro banco, né? E aí se eu tenho um cenário desse tipo aqui, onde a minha dívida, o meu juros de dívida, ele é de 3% em um cenário, e a minha juros da dívida do outro é de 13%, essa é a média de rotativo de cartão de crédito de bancos, tá, pessoal? Então, se você tem uma dívida de cartão de crédito, provavelmente os seus juros deve estar girando nessa casa aqui. Qual das duas eu vou querer pagar primeiro, tá, nesse cenário aqui? Com certeza a do rotativo de cartão de crédito, né? Porque esses 25 mil aqui, eles estão evoluindo numa velocidade muito maior do que essa daqui, a de 10 mil reais. Inclusive, a de 10 mil reais, ela estava controlada, entre aspas, porque estava sendo feito o pagamento ali todos os meses. Então, ela não estava crescendo, né? O que estava acontecendo é que ela estava sendo paga a essa taxa. O rotativo não. O rotativo estava em aberto. O rotativo estava crescendo todos os meses, né? Então, o que a gente precisava fazer era entrar em contato com o Bradesco e falar assim, Bradesco, qual é o valor da minha dívida e eu preciso negociar ela com você. Talvez seja o seu caso aí também. Então, aqui embaixo na planilha, eu quero explicar algumas coisas para vocês que é possível fazer, né? Então,
Aqui embaixo eu consigo, por exemplo, eu vou dar o exemplo da dívida do empréstimo, né, que está ali em cima, que é o empréstimo de 10 mil reais aqui do Itaú. Então imagina que você tem uma dívida aí e você tem 12 parcelas totais. Parcelas pagas, você já pagou 5. O valor da sua parcela é de R$ 1.030 e o valor que você pegou emprestado foi de 10 mil reais, tá? Então, vamos imaginar esse cenário aqui, tá? Hipotético. E aí você coloca tudo isso aqui você tem, né? Todos os dados. Ele vai retornar aqui uma taxa de juros para você. A ideia é você conferir para ver se está batendo com a taxa de juros do seu contrato. E ele vai te dar aqui, ele vai te retornar qual que é o saldo devedor do seu contrato, tá? Então, se você não quiser pedir isso aqui para o banco, é possível que você tenha aqui um valor aproximado do seu saldo devedor para saber, bom, se eu quiser quitar então esse empréstimo, eu preciso desse valor aqui de R$ 6.300, aí você pode juntar esse dinheiro para quitar essa dívida. E aí eu também fiz aqui o cálculo do lado do seguinte, imagina que, olha só, um outro cenário para vocês entenderem o tamanho do problema de ter uma dívida onde o juros é muito alto, como o caso de um rotativo de cartão de crédito, como o caso de um cheque especial, por exemplo, que eu deixo ele inadimplente e não pago. Então, uma taxa de juros muito alta e eu simplesmente deixo lá, né? Eu não pago essa dívida, eu não tenho dinheiro nesse momento, ou às vezes eu tenho, mas eu prefiro fazer outra coisa. E eu simplesmente deixo lá, correndo esses juros em cima dela. Então, se eu tenho uma dívida inicial de 10 mil reais, imagina uma fatura de cartão de crédito de 10 mil reais que você deixou de pagar. Eu deixo essa dívida correr durante 12 meses, um ano, e a taxa de juros é de 13% ao mês. O que vai acontecer é que o saldo devedor dessa dívida depois de um ano vai ser de R$ 43.345,23. Ou seja, mais de 4 vezes mais o valor inicial. É por isso que quando você vai lá tentar renegociar com o banco, né, depois de um ano da sua dívida, você quase cai de costas. Porque os juros é muito alto em cima dessa dívida específica, cartão de crédito e cheque especial em específico. Empréstimos também são altos, né, tudo mais, qualquer coisa que você deixa de pagar e fica inadimplente, os juros é alto se você deixa de pagar, né? Mas essas duas são ainda mais altas e um grande problema na sua vida financeira. Por isso que entra em cena aqui o feirão limpa-nome do Serasa. No caso agora, o que está rolando nem é um feirão, né? É só um limpa-nome do Serasa que você tem a oportunidade de limpar o seu nome. Então tem que ver se está disponível lá para você essa oportunidade. Então, o que você pode fazer? Eu estou aqui no site do G1 porque nessa terça-feira, hoje, quando eu estou publicando esse vídeo, no dia 9 de setembro, o Serasa lançou essa campanha, né, de limpa-nome para que você possa entrar lá no aplicativo e ver se de repente alguma das suas dívidas está disponível para que você possa renegociar com o banco, com a instituição que você tem essa dívida. Então, olha só, como é que você vai fazer? Primeira coisa é baixar o aplicativo do Serasa, tá? Então, baixa aí no seu celular. Você vai digitar o seu CPF, você vai preencher ali um cadastro, caso você ainda não tenha. Você vai depois escolher, você vai ver as ofertas, né, que estão disponíveis no aplicativo. Você vai acessar lá a oferta que vai fazer sentido para você e normalmente dentro lá das ofertas já tem coisa bastante interessante, tá, para você poder buscar. E é aqui que eu encontrei coisa bastante interessante junto com o meu cliente. A gente conseguiu eliminar uma dívida muito grande de cartão de crédito. Então pode ser que você também tenha aqui coisas bastante interessantes. Se já tiver coisa lá para você, você vai clicar na oferta e vai fazer um acordo, tá? A partir dali, você já vai ter a opção de pagar ali mesmo, né? Então vai ter uma opção para você pagar por Pix, né? Um Pix copia e cola, você vai revisar, finalizar ali o acordo e já vai ter a opção para poder fazer o pagamento com uma chave Pix, tá?
Então, deixa eu vir pra cá. E vou tirar aqui também. Então, se você achar coisas boas por lá, que eu espero que é o que aconteça com você, aproveita, né? Faça um bom acordo, faça um bom negócio e também não volte a cair nessa cascata aí de dívidas. Comece um bom planejamento financeiro, tá? Eu espero que você realmente entre nos eixos aí financeiros, né? E qualquer coisa que você precisar, por favor, deixa aqui nos comentários também, porque eu realmente quero ajudar você a ter uma vida financeira mais saudável, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.